Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Meus queridos alunos, voltamos para a nossa aula de lógica, nosso curso de lógica, e hoje nós veremos o capítulo último e derradeiro sobre o silogismo. É um capítulo fácil, com uma condição: se aprendemos bem os anteriores. Se aprendemos bem, se caminhamos passo a passo, se fizermos todos os exercícios propostos, na aula de hoje, se nada de braçada. E o que nós estudaremos hoje? Os modos do silogismo. Nós já vimos o que é um silogismo, noções gerais, nós já vimos as regras de um silogismo válido, nós já vimos do que um silogismo é composto, duas premissas e uma conclusão, nós já vimos que cada premissa, tem termo maior, termo menor e termo médio. Nós vimos depois quais regras são fundamentais para que o silogismo, o argumento, seja válido. E na última aula nós vimos as figuras do silogismo, que diziam respeito propriamente à posição do termo médio. Nós vimos que eram 4. Hoje nós vamos estudar os modos do silogismo, e é um tema muito fácil. Vamos aos modos do silogismo. Antes de mais nada, ir recordando as figuras do silogismo. Por que eu estou mostrando a mesma tabela que nós já estudamos anteriormente? Porque para conhecer os modos dos silogismos, eu tenho que ter presente principalmente essas figuras. Porque os modos só serão possíveis de ser conhecidos quando eu conheço a figura. Vamos ao próximo slide. Definição e divisão. O modo do silogismo se descobre a partir da disposição das premissas segundo a qualidade e a quantidade. Não se assuste com a palavra, porque nós já conhecemos isso. Nada mais é do que universal afirmativa, letra A, universal negativa, letra E, particular afirmativa, letra I, particular afirmativa, letra O. Cada uma das duas premissas pode ser universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Logo temos, na maior, na premissa maior, 4 casos possíveis. E 4 casos possíveis também na menor, o que dá aí 16 combinações. Então aí você tem, pensa aí, premissa maior e premissa menor. Pode contar que dá 16, você pode ter A com A, A na maior, A na menor, A com E, A na maior, E na menor, A com I, A com O. Você pode ter E com A, E com E com I, E com O. E assim por diante, conforme você tem aí no slide. Então aí dá 16 combinações possíveis, ou seja, 16 modos de apresentar um silogismo. Próximo slide. Ora, estes 16 modos podem existir em cada uma das 4 figuras. Nós vimos então que tem 4 figuras. Primeira, segunda figura, terceira figura, quarta figura. Se são 16 modos em 4 figuras, podemos dizer que tem 64 combinações, 64 formas possíveis de raciocinar.
Porém, um grande número desses 64 modos possíveis peca contra uma das regras do silogismo. Os lógicos mostram ou demonstram que 19 modos somente são legítimos. Eles os designam por palavras latinas de 3 sílabas. Voltando para mim aqui agora, então, o que estamos dizendo é o seguinte: existem 64 formas possíveis de raciocínio, 64 formas possíveis de pensar. Mas quando nós fizemos exercícios, por exemplo, de silogismos, nós vimos que alguns não eram válidos. E por que não eram válidos? Porque pecavam contra alguma das regras dos silogismos. Então, os lógicos descobriram que dessas 64 formas, existem apenas 19 formas que são válidas. Mas antes de recordar essas formas, antes de aprender essas 19 formas válidas, nós vamos recordar, já vimos a tabela, as 3 regras que resumimos, aquelas 8 resumimos em 3 para o raciocínio correto. Vamos ao próximo slide. Aí temos a tabela de figuras que nós já conhecemos. Vamos às regras. Próximo slide. Primeira regra: o silogismo não pode conter senão 3 termos. Segunda regra: de 2 premissas negativas nada se pode concluir. Terceira regra: de 2 premissas particulares nada se pode concluir. De fato, neste caso, 3 hipóteses são possíveis, né? Aqui foi a parte do texto que veio a mais. Então, pensando aí, voltemos ao slide anterior. Temos essas 4 figuras. E, próximo slide, essas 3 regras. Juntando todas essas coisas, nós teremos a seguinte tabela. Ou os seguintes modos. Esses são os modos válidos. A primeira parte da tabela e a parte de cima você já conhece. A parte de baixo é que eu estou te apresentando agora. Se o silogismo contém 2 premissas e uma conclusão, o que é esse A, Bárbara? Nada mais é algo que a gente já conhece, então você está na ordem. Primeira premissa, universal afirmativa. Segunda premissa, universal afirmativa. Terceira premissa, universal afirmativa. Quando você encontrar um silogismo que tem esta ordem, ele é um silogismo Bárbara. O modo A. Mas como você vai saber, por exemplo, você vai ver aí, olha o último de cada coluna aí. É tudo E e O, né? Aí na primeira coluna está fério, na segunda féstino, na terceira férisson, na quarta frérisson. Se você pegar um silogismo que contém sempre essa estrutura, na premissa menor, uma universal negativa, letra E, na premissa menor, uma particular afirmativa, letra I, e na conclusão, uma particular negativa, como é que você vai saber se é um fério, féstino, férisson ou frérisson? Muito fácil. Por que é fácil? Porque você já sabe se ele é primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura. Basta identificar o lugar do termo médio e você conhece o modo. Voltando um pouquinho aqui para mim agora, não se assuste com a tabela porque ela é o que te ajuda na verdade. Você já sabe classificar uma proposição, ou seja, você sabe o que é uma universal afirmativa, negativa, particular afirmativa, particular negativa. Você já sabe fazer isso de cor e salteado. Você já sabe achar o que é um termo médio, um termo maior e um termo menor. Se você sabe isso, você sabe identificar as figuras. Você compondo a figura com a classificação da quantidade e a qualidade, que é classificar as proporções, A, E e O, você tem dado o modo. Essa tabela eu não vou pedir que você decore, porque você tem acesso a ela, mas é necessário você saber trabalhar com ela. Vamos ao próximo slide, ver aí alguns exemplos de silogismo. Todos os filósofos são mortais. Alguns sábios são filósofos. Logo, alguns sábios são mortais. Já temos aí, resposta, primeira figura, Dari.
Mas como eu chego a esta conclusão? Primeira coisa que eu vou fazer, classificar as proposições. Todos os filósofos são mortais? Muito fácil. Proposição A, universal afirmativa. Alguns sábios são filósofos. Proposição I, particular afirmativa. Logo, alguns sábios são mortais. Particular afirmativa, letra I. É uma proposição A, I, I. Como eu faço para poder saber a figura? É só identificar o lugar do termo médio. E quando o termo médio é sujeito na premissa maior e predicado na maior, eu já sei olhando a tabela que está aí na página anterior. Vamos ao slide anterior. Pode ver aí, corresponde à primeira figura, né? Termo médio, sujeito na maior, predicado na menor. Voltemos lá para o exemplo. Então, só pode ser primeira figura. Aí eu vou olhar a tabelinha aí. Qual desses modos corresponde a esta ordem? A e I. Aí, a terceira coluna aí, dare. Logo, a resposta ele é primeira figura, dare. Se eu pedir para você classificar somente silogismo, assim, me dê o modo do silogismo, e você disser dare, você já está dando todas as respostas que precisa. Porque se é dare, só pode ser primeira figura, só pode ser, portanto, um silogismo que tem termo médio na premissa maior como sujeito e termo médio como predicado na premissa menor, e a conclusão não aparece termo médio, então fica muito fácil. Então, é muito fácil fazer esse tipo de exercício com essa tabela na mão. Segunda forma, segunda figura. Mais um silogismo aí. Todo discípulo de Cristo é amigo de Deus. Nenhum demônio é amigo de Deus. Logo, nenhum demônio é discípulo de Cristo. O que nós vamos fazer? O mesmo esquema que nós fizemos na última lista de exercício. Primeira coisa, classificar cada uma das proposições. Todo discípulo de Cristo é amigo de Deus. É uma proposição, letra A, ou universal afirmativa. Nenhum demônio é amigo de Deus. Né? É uma universal negativa. O nenhum aí equivale a dizer que todo demônio não é amigo de Deus. Logo, nenhum demônio é discípulo de Cristo. Então, a sequência que vai dar aí é A, E. Muitas vezes, só pela sequência, você já consegue resolver o exercício. Mas, como muitas vezes a mesma sequência aparece em mais de uma figura, e é o caso dessa AE, a camestre vira, por exemplo, na primeira figura, camentes, né? Então não serve. Então você tem que fazer o mesmo processo dos exercícios anteriores. Primeira coisa, quem é o termo médio? Aí está muito fácil. Termo médio, que aparece nas duas primeiras premissas, é amigo de Deus. O que me faz saber que o termo médio é de todo discípulo de Cristo e não nenhum demônio? Aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada. A proposição A, ela tem extensão maior do que a premissa que tem classificação E, porque uma universal afirmativa é sempre maior do que uma universal negativa. Então, todo discípulo de Cristo é que vai ser o termo maior, e nenhum demônio o termo menor. Então, identifiquei o termo médio? Só pode ser aí segunda figura. Por quê? Só a segunda figura é que tem o termo médio como predicado nas duas premissas. Se é segunda figura, eu vou lá naquela coluna dos modos e vejo qual corresponde a AE, camestre. Então, resposta, segunda figura, camestre. Você pode colocar só AE ou só camestre. Por enquanto, nós vamos fazer todo o processo para fixar bem. Terceira figura, outros modos. Né? Nenhum comunista é amigo da liberdade. Alguns comunistas são políticos, logo alguns políticos não são amigos da liberdade. Mesmo processo. Vamos classificar as proposições? Nenhum comunista é amigo da liberdade. Uma proposição universal negativa, letra E. Alguns comunistas são políticos. É uma proposição particular, afirmativa, letra O. Alguns políticos não são amigos da liberdade, é uma particular negativa.
Então a sequência que ela vai dar é I, O. Qual o próximo passo que eu vou fazer? Identificar o termo médio. Aí também está muito fácil. O termo médio é comunista. E ele aparece sempre como sujeito, tanto na maior quanto na menor. Logo, só pode ser aí terceira figura. Aí basta olhar na tabela, qual é na terceira figura que corresponde a essa sequência E e O? Ferrisson. Então a resposta é terceira figura, Ferrisson. Observa aí que para identificar o termo maior e o termo menor, é o mesmo critério da questão anterior. Uma proposição universal negativa é maior, mais forte do que uma particular afirmativa. Então, amigo da liberdade é que será o termo maior e não políticos. Próxima, estamos vendo um exemplo de cada figura, né? Todo homem é um ser mortal. Todo, não toda, tá? Todo ser mortal é criatura de Deus. Logo, algumas criaturas de Deus são homens. Vamos fazer o mesmo processo? Primeira proposição, todo homem é um ser mortal. Universal afirmativa, letra A. Todo ser mortal é criatura de Deus. Universal afirmativa, letra A também. Algumas criaturas de Deus são homens. Particular afirmativa, letra I. Então a sequência dela é I. Próximo passo, vamos identificar a figura. Para identificar a figura, eu tenho que identificar primeiramente o termo médio. Eu vejo aí que termo médio é ser mortal. Ser mortal é predicado na premissa maior e sujeito na menor. Portanto, corresponde à quarta figura. Aí basta olhar na tabela qual é a palavra, né, o modo, o nome que corresponde a essa ordem, I. Nós vamos ver aí que é Dimates. Poderia ser também Bramanti, Picamentes, Fesapo e Frerisson. Então, isso aqui na verdade é muito fácil, né? Muito fácil. Vamos avançar aí, o próximo slide. As espécies do silogismo também, não vamos nos deter, passar brevemente sobre isso, porque é uma coisa muito fácil. Temos duas espécies de silogismos, os silogismos categóricos e os hipotéticos. O categórico é aquele em que a maior afirma ou nega puramente ou simplesmente. Ou são todos os que nós tratamos até aqui. Todos os silogismos que nós tratamos até aqui são categóricos. Se você parar para pensar, na primeira premissa, na premissa maior, ele sempre afirmava ou negava alguma coisa pura e simplesmente. Por isso ele é categórico. Mas existe uma outra classe de silogismos que são os hipotéticos. Estes põem na maior uma alternativa e na menor, sim, uma afirmação ou uma negação de uma das partes da alternativa. Nós vamos ver aí alguns exemplos agora. Entre os hipotéticos existem três tipos: condicional, disjuntivo e conjuntivo. O silogismo condicional é aquele em que a maior é uma proposição condicional. Por exemplo, se Pedro estudar, será bem-sucedido nos exames. Você pode ver que na primeira premissa aí tem uma condicional, se, que está aí em verde. Ora, ele estuda, logo será bem-sucedido nos exames. Veja que a condicional aí é que faz o silogismo. Ele pode ser hipotético também disjuntivo. É quando, na premissa maior, há uma preposição disjuntiva. Por exemplo aí, Pedro é estudioso ou é preguiçoso. Este ou causa aí uma desjunção. E a próxima premissa define o silogismo. Ele é preguiçoso. Se ele é preguiçoso, ele é estudioso. Se ele é estudioso, ele não pode ser preguiçoso. E o conjuntivo, aquele em que a maior é uma proposição conjuntiva. Pedro não lê e passeia ao mesmo tempo. Ora, ele passeia. Bom, então se ele passeia, ele não lê. Por quê? Porque na primeira disse que ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Somente a título de conhecimento. O mais importante da aula de hoje é conhecer os
modos do silogismo. E aí nós vamos fazer alguns exercícios, né? Vou encaminhar para vocês a lista de exercícios e nós vamos fazer um exemplo aqui agora. A mesma lista de exercícios, vem aqui um pouquinho para mim agora, a mesma lista de exercícios que eu passei para vocês na aula anterior, para identificar a figura, nós vamos fazer os mesmos silogismos, só que agora, além da figura, vamos ter que dar também o modo. E com isso, encerramos o capítulo de silogismo. Veja que não foi difícil, porque a gente foi caminhando devagarzinho, passo a passo, e aí não ficou difícil. Então, exemplo. Classifique, foi o mesmo exercício da aula anterior. Classifique cada uma das proposições de silogismo. O que você vai dizer aí? Se é A, E, I ou O. Depois, indique o termo médio, o termo maior e o termo menor. Por que eu peço para você identificar os termos? Para você conseguir achar com mais facilidade a figura. Você identificou os termos, você vai indicar a figura. Primeira, segunda, terceira ou quarta. Aí só vamos acrescentar uma coisa, que é o que nós aprendemos hoje. Indicar também o modo do silogismo. Vamos ao exemplo aí. Nenhum sofista é crível. Alguns sofistas são advogados. Logo, alguns advogados não são críveis. Como que a gente resolveu esse exercício anteriormente? Primeira coisa, classificar as proposições. Nenhum sofista é crível é uma universal negativa à letra E. Alguns sofistas são advogados é uma particular afirmativa, letra I. Logo, alguns advogados não são críveis é uma particular afirmativa, letra O. Feita a letra A. Letra B. Indique o termo médio, o termo maior e o termo menor. Bom, muito fácil. Aí está na cara que o termo médio é sofistas, né? Porque só ele aparece nas duas primeiras premissas. Então vamos identificar o termo maior e o termo menor. Também fica fácil. Se a primeira premissa é uma letra E e a segunda premissa é uma letra I, então o maior com certeza vai ser o crível e o termo menor vai ser advogados. Então, identificamos os termos. Identificando os termos, a gente pode conhecer qual figura é. Qual é a figura que corresponde ao termo médio sempre como sujeito? É a terceira figura. E aí nós vamos procurar na tabela qual é o modo que apresenta essa ordem, E e O. Vamos ao próximo slide. Olhando a tabela, você tem aí terceira figura, E e O, Ferrisson. Tá vendo? É só você achar na tabela que você vai ter sempre em mãos, também no dia da prova, você consegue identificar com facilidade. Então, voltando aí para o slide anterior, você identifica a terceira figura, Ferrisson. Ok? Muito fácil. Se a gente considerar somente a tabela, vamos para o último slide aí. Imagina que você olhar assim, oh meu Deus, eu tenho que saber tudo isso aqui. Mas se você considera passo a passo tudo que você aprendeu, fica fácil. Então vamos encerrando assim a aula de hoje. Lembrando que com isso encerramos o capítulo sobre silogismo. Depois vamos ver outros aspectos de lógica. Do silogismo nós aprendemos, em primeiro lugar, o que ele é. Segundo lugar, como ele é composto. Duas premissas e uma conclusão. Depois nós vimos como é composto cada premissa. Sempre um sujeito e um predicado. E no silogismo, termo médio, termo maior, termo menor. Depois nós aprendemos as regras para que um silogismo seja válido. Primeira regra, segunda regra, terceira regra. Primeira regra, o silogismo não pode ter senão 3 termos. Segunda regra, de 2 premissas negativas não se pode concluir nada. Terceira, de 2 particulares não se pode concluir nada. Aprendendo isso, identificando a posição do termo médio, conhecemos a figura. E hoje, finalmente, fechamos o quadro quando conhecemos os modos. Então, a mesma lista de exercício que passei para vocês na semana passada, agora é só acrescentar. Você já fez a parte mais difícil, que é a figura. Qual é o modo? Eu aconselharia fazer tudo de novo, porque assim o processo vai sendo fixado na nossa memória
e fica mais fácil lembrar depois. Então, com isso nós encerramos o capítulo de lógica maior. Aprendemos tudo sobre o termo, tudo sobre a proposição e tudo sobre o silogismo. Depois, quando estudarmos lógica 2, nós vamos aprender a configurar isso de uma maneira diferente. Encerramos o capítulo hoje de silogismo e espero que não tenha sido difícil para você. Espero que seja fácil, que você esteja agora nadando de braçada. A devolutiva tem sido muito boa, os acertos também, mas recordo, é muito importante sempre fazer muito exercício, porque assim fica fácil. Que Deus te abençoe, bons exercícios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.